Eu já estava com a cabeça no domingo. Última hora do plantão, sol baixo, cidade começando a esvaziar e a gente naquela viatura rodando pela Zona Sul com aquele silêncio que só vem quando o dia quer acabar. Meu parceiro estava dirigindo. Eu olhava para o relógio. Aí veio o chamado. Possível situação de agressão doméstica, residência na rua 48, mulher trancada com criança, gritos vindos de dentro. O rádio falou seco, direto, e eu senti o corpo endurecer. A gente já ligou o giroflex e apontou para lá. Tava perto, uns 3, 4 quarteirões, não mais. Eu lembro de apertar o cinto, respirar fundo e pensar, dessa vez, se precisar, a gente entra mesmo sem ordem. Mas não deu tempo nem de chegar perto. Veio outro chamado do supervisor de plantão. A voz dele era fria, sem espaço para discussão. A equipe da Ronda Central já foi destacada. A ordem é para vocês aguardarem. Não se envolvam. A gente travou ali, no meio do caminho, com sirene apagada e o carro parado no acostamento. Foi aí que eu aprendi que às vezes o mais difícil não é não saber o que fazer, é saber exatamente o que fazer e ser mandado a ficar parado. A gente desligou tudo, farol, giroflex, até o rádio eu abaixei um pouco. O carro ficou quieto, parado num ponto cego da rua, bem a 3 quadras da casa. Dava para ver o telhado dela, dava para ver o portão branco meio torto e mais do que ver, dava para ouvir. O primeiro barulho foi um grito de mulher, depois alguma coisa pesada batendo na parede. Depois outro grito menor, mais fino, que só podia ser da criança. Meu parceiro olhou para mim. Eu olhei de volta. A vontade era de sair do carro, correr até lá e fazer alguma coisa. Mas a ordem já tinha sido dada. E quando a ordem vem de cima, mesmo que pareça errada, ela vira lei. A gente ficou ali. Eu não sei dizer quanto tempo passou entre o primeiro barulho e o segundo. Só sei que cada minuto naquele carro foi mais barulhento que o anterior. Tinha uma hora em que dava para ouvir só uma respiração pesada. Depois um som seco. Depois nada. Eu ficava repetindo mentalmente. Eles estão chegando, deve faltar pouco. Mas cada minuto ali parado me fez entender uma coisa que ninguém te fala na formação. Às vezes o uniforme vira uma jaula e a gente assiste tudo de dentro. A coisa mais martelada na cabeça da gente, desde o primeiro dia na corporação, é essa. Ordem é ordem. Você escuta isso até virar reflexo. Não discute, não pensa, obedece. Mas ninguém prepara a gente para quando a ordem vem errada. Quando ela te obriga a engolir um grito que não é seu. Ou pior, o grito de alguém que você podia ter ajudado. Naquela viatura, o rádio mudo, eu me sentia algemado, mas não com as algemas do cinto ou da função. Era algo por dentro, uma trava na garganta, uma vontade que roía, mas não passava. Lá dentro da casa, o barulho parou de vir em ondas, ficou pontual, frio, como se não tivesse mais resistência nenhuma. Meu parceiro perguntou baixo se não dava para ignorar a ordem, só dessa vez. Mas eu fui covarde. Pensei na sindicância, pensei no código, pensei no que me ensinaram e fiquei. A verdade é que naquela tarde a gente não precisou de algema para se sentir preso. Só precisou de um rádio e de uma voz acima dizendo: não se envolvam. A viatura da Ronda Central chegou depois de 32 minutos. 32. Tempo suficiente para a vida mudar inteira lá dentro daquela casa. E não foi para melhor. Quando eles encostaram, a gente não esperou instrução nenhuma. Desci com a arma já na mão, correndo. O portão estava entreaberto, a porta da casa arrombada, o trinco no chão. O cheiro lá dentro não era só de mofo nem de coisa velha. Era um cheiro pesado, misturado com suor, com medo, com alguma coisa que a gente aprende a reconhecer, mesmo que nunca saiba explicar. A mulher estava caída no chão da sala, roupas desalinhadas, cabelo grudado no rosto, os olhos entreabertos, mas não respondiam. A criança estava encolhida no canto da parede, no chão frio da cozinha. Os 2 braços, do jeito que ninguém deveria ver em ninguém,
quanto mais em criança. Ela tremia, mas não chorava. Só olhava para um ponto fixo, como se estivesse tentando sumir para dentro de si. E no quintal, ele, o agressor, sentado numa cadeira de plástico, com um cigarro aceso entre os dedos. Calmo, como se aquilo tudo fosse só terça-feira, como se estivesse esperando a gente. Ele levantou devagar e falou: "Demoraram, hein?" A vontade era virar o mundo do avesso ali mesmo, mas tudo o que fiz foi algemar e tentar respirar. A mulher foi direto para o centro cirúrgico. A menina para a pediatria de trauma. A gente ficou no corredor, sentado de farda suja e coração travado. Eu não lembro quanto tempo a gente esperou. Só lembro do barulho do relógio da recepção, das luzes brancas do teto, da enfermeira passando com um prontuário na mão e não dizendo nada. Quando o médico saiu, não precisou nem falar. Ele só balançou a cabeça devagar e olhou para o chão. A mulher não resistiu e a criança ia sobreviver, mas com marcas, não só por fora. O tipo de marca que não aparece no exame. Aquela que tira a fala, o riso, a infância toda. Disseram que ela parou de responder, que não abriu mais a boca, nem para pedir água. Eu fiquei parado, olhando para o vidro da emergência e vendo o reflexo da minha própria cara. Nem parecia eu. Tinha sangue seco na manga, a garganta ardia. Eu voltei para a viatura com a sensação de que o mundo tinha ficado menor, mais feio. O rádio chiou de novo, chamando outra equipe, e eu desliguei, porque naquele dia nada mais fazia sentido. No dia seguinte, eu sentei para escrever o relatório. Não era só o registro padrão, era a tentativa de contar o que ninguém queria ouvir. Descrevi o tempo do chamado, a ordem para aguardar, o intervalo absurdo até a chegada da outra guarnição e o que a gente encontrou lá dentro. Marquei em negrito, 32 minutos. No final, deixei claro, a espera pode ter sido determinante. Mas antes de enviar, me chamaram na sala do comandante. Ele estava com o meu relatório impresso na mão. Olhou por cima dos óculos e disse só isso: "Mendes, não complica a corporação." Fechou o papel com calma, como quem guarda uma receita antiga. "Você obedeceu a ordem e fez o que te mandaram. Fim." Naquele momento, eu entendi que não era para buscar justiça, era para engolir. Voltei para minha mesa, deletei o trecho inteiro sobre o atraso e deixei só o básico. Equipe chegou, agressor detido, vítimas socorridas. É assim que morrem as verdades. Não é com tiro, é com silêncio. 2 meses depois, eu pedi afastamento. Ninguém entendeu direito, nem precisei inventar desculpa. Dizem que quando o cara começa a dormir mal, o resto é só questão de tempo. Mas não era insônia, era outra coisa. Era o silêncio daquela menina me olhando sem falar. Era o som que não vinha mais da casa, depois do último barulho. Era a respiração do agressor, sentado como se nada tivesse acontecido. E era também a minha respiração, ali dentro da viatura, parado, ouvindo tudo, fazendo nada. Tive pesadelo por semanas. Em um deles, eu batia na porta e ninguém abria. Em outro, eu entrava, mas era tarde demais. O rosto da mulher aparecia no chão, sempre no mesmo ângulo, e a criança sumia no escuro. Fui conversar com um superior de confiança. Falei que aquilo estava me consumindo. Ele respondeu: "Você seguiu a hierarquia, Mendes, não tem culpa." Mas aquilo não ajudou, porque a verdade que ninguém quer ouvir é essa: seguir a ordem não te absolve da omissão. E quando você entende isso, ou você se engole por dentro, ou vai embora. Eu escolhi ir embora, mas nunca saí do lugar. Às vezes eu me pego voltando para aquele sábado, não porque eu queira, mas porque o meu corpo me leva. A rua, a casa, o portão branco, a porta entreaberta, o som abafado dos gritos. Eu ouço aquilo tudo de novo, mesmo em silêncio, mesmo com o rádio desligado. A memória tem um jeito sujo de te fazer reaprender o que você tentou esquecer. E a pior parte é que eu não preciso mudar nada na cena.
porque ela já foi errada do jeito que aconteceu. O erro não foi chegar tarde, foi estar perto e não fazer nada. A farda pesa, mas o que mais pesa é a consciência de que naquele dia eu estava a 3 quadras de distância. A 3 quadras, ela gritou, e eu ouvi, mas obedeci, e ela morreu. A filha dela até hoje não voltou a falar. Já o homem, solto, 6 meses depois, por falta de provas suficientes. Talvez ele esteja por aí tomando café na padaria, caminhando no bairro, passando perto de alguma escola. E eu tô aqui, fora da corporação, fora do uniforme, mas ainda preso. Preso na parte que ninguém fala quando se alista, na parte que vem depois que o barulho acaba, na parte em que tudo que sobra é uma frase. A ordem era para esperar. Naquela quinta-feira eu estava quase encerrando o plantão. O céu já começava a mudar de cor quando a gente montou a blitz ali numa curva. Interiorzão mesmo. Desses lugares onde passa mais caminhão do que gente. A gente já tinha parado uns 3 carros, todos dentro do normal. Nenhuma infração, nenhum problema. Tava tranquilo demais até. Silêncio, vento batendo leve nos eucaliptos, cheiro de óleo e estrada. E aí veio aquele carro. Popular, limpinho, farol aceso como devia. Lá dentro, um casal na frente e uma garota atrás. Aquela cena que você bate o olho e já pensa, família. Sinalizei com a mão, pedi para encostar. O motorista obedeceu na hora. Desci, fui com calma. Documento, CNH, aquela conversa básica. Tudo em ordem. Mas desde o primeiro momento, teve uma coisa que não bateu. Ela estava no banco de trás, nem abaixou a cabeça, nem pegou o celular. Só ficou me olhando. Não era um olhar de medo, nem de raiva. Era firme, silencioso, como quem quer dizer alguma coisa, mas não pode. O pai falava comigo com educação, até brincou que estava de olho em mim para ver se eu ia multar sem motivo. A mãe sorria, mexia no cabelo. Mas a menina não sorria. E aquilo ficou na minha cabeça como areia dentro da bota. Eu já tinha visto muita coisa nessa estrada. Já vi criança tremendo no banco de trás. Já vi gente chorando escondido. Mas esse olhar me acompanhou até eu devolver os documentos. E foi nesse momento que tudo começou. Eu entreguei o documento para o motorista e estava me virando para dar o sinal de seguir, quando senti a mão dela esticando um papel para fora da janela traseira. Devagar, dobrado em 4. A mão tremia levemente, mas o rosto seguia firme. Não falou nada, nem um som, só o olhar, aquele olhar. Peguei o papel no impulso, escondi na lateral da coxa, entre o colete e a calça. Nem olhei para o conteúdo. Fiz o sinal para o carro seguir e eles foram embora. Lentos, normais. A menina ainda me encarava pelo vidro traseiro. Eu voltei para o cone, ajeitei o cinto, fingindo que nada tinha acontecido. Chegando na base, já depois das 8 da noite, fui direto tirar o colete. Quando enfiei a mão no bolso lateral, o papel estava lá, dobrado, quente do calor do corpo. Abri. Era só uma frase, escrita com caneta azul, caligrafia de caderno de escola. Se você está lendo isso, já é tarde. Mas se ainda não for, me tira daqui antes das 22h. Por favor. Na hora, senti um peso cair no estômago, como se alguém tivesse me dado um murro seco. Mas aí veio a pancada seguinte. Eu não tinha anotado a placa, nem o nome, nem a hora exata da abordagem. Olhei no relógio. 20h23. Comecei a pensar. Será que era só drama de adolescente? Um bilhete de briga com os pais? Tinha 1000 desculpas e nenhuma certeza. No fim, botei o bilhete de novo no bolso e joguei fora. No dia seguinte, antes de sair para a patrulha, passei pela Copa da Base. A TV estava ligada no Jornal da Manhã. E aí veio a matéria.
Adolescente encontrada morta em estabelecimento às margens da PR-466. Sem documentos. Polícia trata o caso como possível suicídio. A imagem do local. A fita amarela. A parede descascada do motel. Mas não foi nada disso que me derrubou. Foi o rosto. Eles desfocaram um pouco, mas era ela. A mesma menina do banco de trás. A mesma do bilhete. O mesmo olhar. Fiquei ali, parado, com a mão ainda na maçaneta da geladeira. A garganta fechada. Os olhos querendo negar. Mas não dava. Ela tinha me pedido ajuda. E eu não fiz nada. Fui direto pro vestiário. Virei o colete do avesso. Revirei o lixo da noite anterior. Papel nenhum. Nada. Comecei a suar frio. Passei pela sala de rádio, perguntei aos colegas da Honda se alguém lembrava da placa do carro, da hora que a gente parou o casal. Ninguém. Tentei puxar as câmeras da Blitz, mas não estavam gravando naquela hora. Uma pane qualquer no sistema, como sempre. Eu não sabia o nome dela. Não tinha um dado sequer, e aquilo me afundou. Não era só a sensação de culpa, era saber que mesmo tentando agora, não dava mais para provar, nem para gritar que ela existiu, nem para garantir que alguém ouviria. Era como se ela tivesse desaparecido 2 vezes. Anos se passaram, eu continuei na mesma rodovia, mesma curva, mesmo tipo de blitz. Hoje em dia tenho mais barba branca do que preta, mas uma coisa não muda. Toda vez que encosto um carro e tem uma adolescente no banco de trás, meu peito aperta, é automático. Começo a olhar demais, observar tudo, esperar que alguém me entregue um papel. Já teve vezes que eu fui atrás, quebrei protocolo, encostei carro por luz queimada, sinal irregular, tudo mentira, só para confirmar se estava tudo bem. Mas nunca mais recebi outro bilhete, nunca mais vi aquele olhar, só o eco dele. Eu nunca contei essa história para ninguém, nem para minha esposa. Nem para os colegas, muito menos para os superiores. O papel eu joguei fora. E com ele talvez a única chance daquela menina sair viva daquele carro. O que me assombra não foi o que eu vi. Não foi o que eu soube depois. Não foi a imagem do rosto dela na TV. Nem o nome que eu nunca soube. Foi o que eu joguei fora. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que nem todo erro vem do que a gente faz. Alguns vêm do que a gente não faz. Se esse relato te tocou de alguma forma, se te fez pensar, arrepiar ou até mesmo refletir sobre o que a gente deixa passar despercebido, então se inscreve no canal. Aqui, a gente dá voz a histórias que não costumam ter espaço. Histórias que muitas vezes ficaram engasgadas por anos. E se você quiser ouvir mais relatos assim, reais, humanos e dolorosamente possíveis, é só ativar o sininho e ficar com a gente. Eu nunca esqueci aquele plantão. Era madrugada de quarta, por volta de 2h40 da manhã. Delegacia de bairro, cidade do interior, tudo em silêncio. A luz da recepção meio apagada, só um colega folheando ocorrência atrasada, outro tirando um cochilo encostado na cadeira dura. E então ela entrou, sozinha, andando devagar, como quem sabe exatamente onde está. Uma mulher, uns 30 e poucos anos, bem arrumada, cabelo preso, roupa limpa, sapato sem pressa. Mas o que mais me marcou foi o olhar. Era como olhar para uma piscina sem fundo, nem medo, nem pressa, nem dúvida. Ela chegou até a nossa mesa e disse, sem levantar a voz, "Eu quero ser presa. Agora, por favor." Eu achei que era brincadeira, mas quando olhei de novo, não tinha um pingo de ironia naquela cara, só uma calma que incomoda até hoje. Eu perguntei qual o motivo. Ela respirou fundo, abaixou os olhos por um segundo e depois me encarou de novo. "Porque se vocês me deixarem ir embora hoje, alguém vai morrer." Não era ameaça, não era pedido de ajuda, era constatação. Eu lembro de olhar para o Sampaio que estava do meu lado e ele só levantou as sobrancelhas, tipo,
E agora? A mulher estava sóbria, sem cheiro de álcool, sem sinais de droga, sem ferimento, sem alteração nenhuma. Pegamos o nome completo, RG, CPF. Rodamos no sistema. Nada. Ficha limpa. Nenhum boletim contra ela, nenhum pedido de medida protetiva, nenhuma ocorrência. E mesmo assim, era como se ela tivesse vindo avisar de um crime que ainda não tinha acontecido. A senhora está sendo ameaçada por alguém? Eu perguntei. Ela só balançou a cabeça devagar para a esquerda e depois para a direita. Eu não estou sendo ameaçada. Eu sou a ameaça. E aí, o silêncio que veio depois foi pior que qualquer grito. Ela sentou na cadeira da recepção com as mãos entrelaçadas no colo, olhando para o chão. Ninguém queria falar nada, mas todo mundo ali sabia que não era uma noite comum. Eu perguntei, a senhora pode explicar melhor o que está acontecendo? Ela levantou o olhar e respondeu do mesmo jeito calmo. Tem um homem me seguindo há dias. A senhora sabe o nome dele? Ele não tem nome. A senhora conhece ele de onde? Ela demorou para responder. Parecia escolher as palavras como quem sabe que, se falar errado, estraga tudo. Ele não está fora. E depois, bem mais baixo, quase sem mexer a boca, ele mora dentro de mim. E hoje, ele vai sair. Eu não sou homem de me assustar fácil. Já encarei de tudo. Briga de bar com facada no pescoço, mulher dando à luz dentro de viatura, até suicida com granada na mão. Mas aquilo me deu vontade de levantar e sair dali. Porque não era uma doida surtada. Era alguém que sabia exatamente o que estava dizendo e que estava falando sério. Eu tentei manter a cabeça no protocolo. Sem crime, sem flagrante, sem pedido de ajuda. Não tinha base legal para deter ela. Então chamei a viatura e pedi encaminhamento médico. A senhora vai para uma avaliação, só por precaução. Tudo bem? Ela ficou um tempo em silêncio, olhando para a palma da mão. E aí levantou a cabeça. Eu não sou doente. E antes que eu falasse qualquer coisa. Mas se eu sair daqui, vai sobrar para alguém. Eu não consigo mais segurar. A voz não era de desespero. Era um pedido honesto. Como quem já tentou tudo. Eu e o Sampaio nos entreolhamos. Não tinha muito mais o que fazer. Só esperar a ambulância. Mas o relógio parecia andar mais devagar. O clima ficou pesado. As luzes pareciam mais fracas. E ela só ficou ali, sentada, esperando o que nem ela sabia explicar direito. O tempo passou. A ambulância atrasou. E foi aí que veio a parte que mais me dá calafrio até hoje. Ela levantou, devagar. Foi até a parede lateral da recepção. Uma parede sem janela, sem nada. Só a pintura descascada e um prego antigo. E ficou ali, de pé, olhando. Eu olhei no relógio e passaram 12 minutos. 12 minutos sem piscar, sem virar o rosto, sem um movimento no corpo inteiro. A respiração dela era tão silenciosa que eu precisei me aproximar para ter certeza de que ela ainda estava viva. Ninguém se mexia na sala. Um colega chegou a comentar mais tarde que se ela tivesse gritado, seria mais fácil. Mas ela não gritou, ela só olhava, como se visse alguma coisa que a gente não podia ver. E naquele momento, eu juro, eu tive a impressão de que ela não estava mais sozinha naquele corpo. Quando a ambulância chegou, ela já não estava mais de pé. Estava encolhida no canto da sala, abraçada nos próprios joelhos, tremendo, com a cabeça abaixada e sangue escorrendo pelo pescoço. Foi ali que a coisa mudou de tom. Um dos socorristas ajoelhou na frente dela, começou a procurar o ferimento. Procuraram no couro cabeludo, atrás da orelha, no pescoço inteiro. Nada, nem um arranhão, nem uma marca. Mas o sangue estava ali, fresco, vermelho. A camisa branca dela estava manchada, como se alguém tivesse encostado um dedo sujo de sangue bem no centro da gola. Ninguém falou nada, só fizeram o protocolo. Ela foi colocada na maca, ainda sem dizer palavra. Quando saíram, o Sampaio foi ao banheiro e voltou branco.
O jaleco do socorrista tá rasgado nas costas, rasgado, reto, como se tivesse passado numa lâmina. Mas ninguém viu, ninguém ouviu e ninguém teve coragem de perguntar. Quando empurraram a maca até a porta da ambulância, eu fui acompanhando. Ela ainda tremia, mas os olhos... Não. Os olhos estavam fixos no teto, como se ainda vissem alguma coisa que ninguém ali entendia. E aí, no último segundo, quando iam erguer a maca, ela virou o rosto devagar e esticou a mão. Segurou meu braço, a pele gelada, os dedos fracos, mas firmes. E ela disse, baixinho, no meu ouvido: "Você devia ter me trancado, sargento." Um segundo de silêncio. Era hoje. Depois disso, soltou meu braço e fechou os olhos. Os socorristas nem perceberam. Eu fiquei parado ali mais uns bons minutos. O rádio chamando, a porta fechando, o barulho da ambulância. Tudo virou ruído de fundo. Porque aquela frase veio sem grito, sem raiva, sem acusação, só uma certeza triste. E eu juro, até hoje, quando eu deito e fecho os olhos, tem dia que eu escuto de novo. Era hoje. 3 dias depois, um idoso foi encontrado morto num ponto de ônibus na mesma rua da mulher. Não tinha marcas de violência, não tinha testemunha, não teve barulho, nem escândalo. A perícia não encontrou nada, só disseram, morte súbita. Mas eu lembro que, quando vi a foto da localização, a primeira coisa que me veio foi o rosto dela. Ela foi internada por 15 dias para avaliação psiquiátrica. Saiu sem diagnóstico. Hoje, ela caminha normalmente pelo bairro. Cumprimenta os vizinhos, passa com as sacolas, senta no mesmo banco da praça. Todo mundo acha que ela teve um surto e se curou. Mas eu sei o que eu ouvi. Eu sei o que eu vi. E tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Quando ela passou por mim, na semana passada, me olhou por menos de 2 segundos e sorriu. Não foi um sorriso de educação, foi o mesmo sorriso de quem já sabia. E, no fundo, eu sei também. Era mesmo aquele dia. Eu nunca fui de acreditar em boato de cadeia. Quem trabalha em presídio aprende rápido a separar história de verdade. Mas tem coisa que ninguém explica. E mesmo assim, todo mundo respeita. Na minha primeira noite naquele plantão, quem me passou o turno foi o Gerson, um agente mais velho, de cara fechada e jeito direto. Quando ele terminou de anotar as ocorrências do dia, largou a prancheta, olhou bem para mim e disse: "Só um aviso. Se te mandarem colocar alguém na cela 24, recusa." Na hora, achei que fosse brincadeira. Ou no máximo, alguma birra antiga de servidor. Mas ele continuou. Diz que tá com infiltração, com mofo, qualquer coisa. Mas não põe ninguém lá. Perguntei o porquê. Ele deu um sorriso curto, daquele tipo que não chega nos olhos. Porque ninguém volta igual de lá. E se for preso novo, pior ainda. Ficou por isso. Ele assinou o livro, me deu a chave do bloco e foi embora. Na primeira ronda, eu notei que a cela 24 ficava num canto isolado do bloco antigo. Nem luz direito tinha no corredor. Parecia esquecida, e naquele momento confesso que senti algo estranho. Não medo, mas uma dúvida pesada. Como se aquela cela tivesse história demais para ficar em silêncio. E história demais é o tipo de coisa que, em presídio, sempre cobra alguém. Com o passar das semanas, eu fui pegando o jeito da rotina. Era um presídio de segurança máxima, mas mesmo nesses lugares o tempo se repete. Mesmo grito, mesmo corredor, mesmo tipo de silêncio. A cela 24, no entanto, nunca era mencionada. Ficava no fim de um corredor do bloco antigo, uma ala que quase não era usada. A porta era diferente das outras, mais grossa, mais funda na parede. E o corredor dela era mais escuro, como se a iluminação nunca tivesse sido trocada. Diziam que aquele bloco tinha sido interditado por um tempo, depois de uma rebelião que terminou mal. Mas ninguém falava muito.
Quando alguém passava perto da cela 24, o passo acelerava. Não era medo, era como se evitassem se envolver. Uma vez, comentei no refeitório: "O que houve ali, no bloco velho?" Silêncio. Um agente mais novo respondeu que ali era só estrutura ultrapassada, sem condições. Mas o olhar dele não combinava com a resposta. Com o tempo, entendi que o pior ruído do sistema não era o grito, era a omissão, o modo como todo mundo aprende a ignorar o que sabe, como se fosse parte do uniforme. E mesmo sem ter motivo, eu evitava passar perto da cela 24, porque ali o ar pesava de um jeito diferente, como se alguém ainda estivesse dentro, esperando. Foi numa sexta-feira que chegou o preso novo, transferido de outro estado. Diziam que era problemático, que tinha tentado agredir um agente na triagem anterior. O nome dele nem me lembro mais, mas lembro da ligação que recebi da chefia. Vai ser alocado na cela 24. Ordem direta. Na hora, o corpo gelou. Não sei se foi pelo tom ou pela cela. Questionei se não era melhor outro setor. Responderam seco: "Já está definido, não tive escolha." Peguei as chaves do bloco velho, dei a volta no sistema de segurança e levei a bandeja de comida para deixar na portinhola. Ele já estava lá dentro. Era um homem alto, forte, mas com um olhar meio perdido. No primeiro dia, se manteve calado, sentado no canto do colchão, com as mãos juntas, como se orasse ou rezasse alguma coisa bem baixinho. No segundo dia, ainda comeu. No terceiro, deixou a comida intocada. A luz do corredor acendia e apagava sozinha, e o som do fundo daquele bloco parecia mais abafado, como se os tijolos segurassem o que não devia sair. Eu comecei a observar o comportamento dele de longe, tentando entender se era alguma estratégia, ou se tinha alguma coisa errada mesmo, mas no fundo eu já sabia, não era ele que estava estranho, era o lugar. Na quarta noite, pouco depois das 2 da manhã, eu ouvi o primeiro grito. Não era grito de dor, não era briga, era um som seco direto vindo de dentro da garganta, como se alguém quisesse que fosse ouvido. Mas o corredor abafava. Fui até lá sozinho, sabia que ninguém ia comigo. Quando cheguei na frente da cela 24, ele já estava em silêncio. Encostado na parede do fundo, de cabeça baixa, balançando o corpo bem devagar. Parecia repetir alguma coisa com os lábios. Tentei entender, mas era um murmúrio tão baixo que parecia estar em outro idioma, ou talvez não fosse idioma nenhum. No dia seguinte, ele não respondeu ao chamado da bandeja e não se moveu quando a trave de metal bateu. Naquela noite, a cela ficou mais escura do que o normal. Mesmo com a luz acesa no corredor, parecia que a sombra de lá de dentro tinha corpo e peso. No quinto dia, ele não se levantou, nem falou, nem gritou. Só ficou sentado no canto, com os olhos abertos, mas sem olhar para nada. Respirando curto, com a pele pálida demais para alguém que tinha chegado tão inteiro. E pela primeira vez, desde que entrei no sistema, eu pensei, tem alguma coisa aqui que não tem nome e que mesmo sem tocar, quebra por dentro. Na manhã do sexto dia, quando cheguei no plantão, já estavam retirando ele da cela. 4 homens, 2 deles com escudo e amarra de contenção. O preso não reagia, estava nu, não falava e não resistia, mas o olhar dele era o tipo de olhar que já viu alguma coisa que ninguém devia ver. Ou pior, algo que ninguém devia sentir. Quando passou por mim, ele não piscou, nem parecia enxergar. Os olhos estavam abertos, mas não estavam ali. Levaram direto para a internação psiquiátrica, sem passar pela enfermaria, sem laudo médico, sem registro no sistema no dia seguinte. Eu fui até a sala de segurança, pedi acesso às câmeras do bloco antigo. O técnico digitou os códigos, esperou carregar e soltou quase automático. Ah, deu erro no sistema. Estava fora. Desde quando? Perguntei. Ele hesitou. Depois respondeu olhando para o monitor, como quem finge que não está inventando. 4 dias.
Falha técnica, não falei mais nada. Voltei para o meu posto, mas aquela cena, a imagem dele sendo carregado como um boneco, sem dignidade, sem mente, sem nada, não era falha técnica, era o que a cela tinha feito com ele. E o pior de tudo é que ninguém achava estranho, ninguém perguntou nada. Era só mais um caso que some da ficha, e mais uma cela que continua lá, esperando o próximo. No dia seguinte, cheguei mais cedo. Passei limpo tudo o que lembrava. Horários, reações, o que vi, o que ouvi. Redigi um relatório informal com cópia, só para deixar registrado. Fui até a sala do coordenador, pedi que ele lesse. Ele não chegou nem à metade. Isso aqui é muito subjetivo, Douglas. Respondi que era exatamente por isso que estava colocando no papel. Porque se ninguém escrevesse, ia continuar sendo só boato. Ele empurrou o papel de volta. Não posso assinar isso. Tentei deixar com outro supervisor. Mesma resposta. Ali entendi o recado. Não era sobre ter razão, era sobre não abrir precedentes. No almoço, sentei com um agente mais antigo. Aquele tipo que já viu de tudo e não comenta nada. Comentei baixo. Aquela cela tem alguma coisa errada. Ele continuou comendo. Depois de um tempo, respondeu sem olhar para mim. Você ainda não entendeu, né? Aquela cela não é para punir, é para quebrar. Ficamos em silêncio. E eu senti uma coisa que nunca tinha sentido em serviço. Nojo, não do preso nem da cela, mas do sistema que constrói lugar assim e depois finge que não vê o que ele faz. Na semana seguinte, a ordem voltou. Novo interno, jovem, quase menor, transferido por engano ou por descaso. Ninguém sabia ao certo, mas a ficha dele não justificava aquilo. E mesmo assim, mandaram para a cela 24. Eu estava no corredor quando vi 2 agentes conduzindo ele. O garoto chorava. Chorava daquele jeito que não é desespero, é imploração. Dizia que não tinha feito nada, que era só erro de sistema. E mesmo assim, estavam levando, braços presos, olhar apavorado. Não pensei. Fui até eles. Disse que aquela cela estava interditada. Inventei infiltração, fiação exposta, qualquer coisa. Eles hesitaram. Eu assumi a responsabilidade ali, na hora, e consegui impedir. Naquela mesma noite fui chamado pela chefia. Tom de voz firme. Sua função aqui é obedecer, não interpretar ordens. Saí da sala com o estômago embrulhado, não pela advertência, mas pelo que quase aconteceu. Porque se aquele menino tivesse sido colocado lá, eu sabia o que viria depois. Silêncio. Olhos vazios. Uma pessoa que sai em pé, mas não volta mais viva por dentro. Foi quando decidi sair, pedi transferência de bloco e 2 meses depois deixei o sistema. Mas a cela 24 não saiu de mim. Faz tempo que deixei o sistema. Hoje trabalho em outra área, vida mais calma, horário fixo, sem grade, sem apito. Mas tem uma coisa que ficou. E não importa quanto tempo passe, toda vez que eu passo perto de um presídio, mesmo de longe, eu escuto. Não é barulho de ferro, nem voz de preso. É outra coisa. É um som que não dá para explicar. Baixo, quase arrastado. Um lamento sem força, que não sai da garganta, mas também não morre nela. O som da cela 24. Tem gente que diz que castigo é necessário. Tem gente que acha que bandido bom é bandido quebrado, mas eu vi o que é quebrar alguém. Vi com os próprios olhos o que acontece quando um lugar é projetado, não para reeducar, nem para punir, mas para apagar o que a pessoa era. Tem preso que entra gritando e sai calado, mas não porque aprendeu, é porque perdeu. E não tem câmera que registre isso. Não tem papelada que mostre, não tem laudo que prove, é só um som que não tem forma, mas pesa e nunca mais sai da cabeça de quem ouviu. E o pior é saber que aquela cela ainda está lá, com a porta trancada e a chave na mão de quem nunca vai abrir.
Chovia sem parar naquela madrugada. Na delegacia, só eu e o escrivão de plantão. A luz fria da sala piscava de vez em quando, e o ventilador fazia mais barulho do que vento. Era uma daquelas noites que a gente só quer que acabe logo. Tudo em silêncio. Nem bêbado na rua, nem briga de casal. Nada. Só o barulho constante da chuva batendo nas telhas e escorrendo pelas calhas entupidas. Eu já tinha anotado 3 vezes o que comer no café da manhã quando o telefone tocou. Sabe quando o som é tão fora do contexto que te dá um arrepio? Foi isso. O toque foi seco, alto. E por um instante, a sala pareceu parar. Peguei o fone. A voz do outro lado era fraca, infantil, mas direta. Moço, me ajuda. Ele está voltando. Demorou 1 segundo para eu entender que era uma criança. E aí, outro segundo para perceber que não era brincadeira. Moço, ele vai me achar. Antes que eu falasse qualquer coisa, a ligação caiu. Fiquei olhando para o telefone. O escrivão me encarou do outro lado da sala e disse: "Foi trote?" Eu não consegui responder. Voltei o telefone para o gancho devagar, como quem ainda espera que toque de novo. Mas não tocou. Abri o sistema para puxar o número da última ligação. Nada. Nenhum registro, nem número, nem horário. Como se a ligação nunca tivesse existido. Não apareceu? O escrivão perguntou, se aproximando. Nada. Ele sugeriu que podia ter sido alguém com bloqueador. Um trote, talvez. Mas não era. Eu sei o que ouvi. Criança tem um jeito de pedir ajuda que não dá para fingir. Não foi grito. Não foi histeria. Foi um pedido baixo, sufocado. Como quem sabe que tem que falar rápido e não pode errar uma palavra. Não parecia alguém brincando. Parecia alguém escondido. Alguém que estava esperando aquele único momento. Comecei a anotar o que lembrava. A voz era de menino, bem novo. Dizia que ele estava voltando. Falou de um corredor estreito, de uma casa com janelas tapadas, de uma luz que piscava no fundo. E num segundo antes de cair falou: "Tem uma cerca quebrada no fundo, dá para entrar por lá." Aquilo me deu um norte. Peguei a viatura. O escrivão queria ir junto, mas preferi ir só. Se fosse verdade, não queria mais ninguém ouvindo aquele tipo de desespero. A estrada era uma faixa de barro no meio do nada. Eu já tinha passado por aquela região antes, em buscas antigas, mas nunca tinha entrado tanto. A cada curva, a mata se fechava mais. A chuva engrossava. Os pneus patinavam, mesmo em primeira marcha. Eu sentia o volante puxando para os lados, como se a viatura não quisesse continuar. Mas continuei. Fui guiado por pedaços da descrição. Vi uma cerca quebrada, como ele disse, um corredor natural entre duas cercas, quase invisível. Liguei o farol alto e ali, no fim do caminho, uma casa, simples, teto baixo, madeira escurecida pela umidade. Desci com a lanterna em punho. O chão era um lamaçal. Me aproximei devagar, esperando escutar qualquer barulho, nenhuma luz acesa, nenhuma movimentação. Mas havia algo, uma presença abafada. Tentei a porta da frente, trancada. Dei a volta. A porta dos fundos estava entreaberta. Meus pelos arrepiaram na hora. Ninguém deixa uma casa assim, no meio do nada, com a porta aberta à noite, ainda mais com chuva. Empurrei com a ponta dos dedos. A madeira rangeu e o cheiro de mofo e coisa velha veio junto. Pisei devagar, chamando. Nada. Foi aí que vi no chão da sala uma boneca, molhada, como se alguém tivesse deixado cair ali fazia pouco tempo. A boneca no chão não parecia velha, não daquele jeito de casa abandonada. Estava suja, sim, mas molhada, como se tivesse sido trazida de fora naquela mesma noite. Olhei em volta, cômodos vazios, móveis cobertos por panos esfarelados, janelas pregadas com tábuas. Mas não era só o abandono, era como se alguém tivesse se escondido ali.
e ido embora às pressas. Subi os 2 degraus do corredor interno. O piso estalava, a luz da lanterna tremia e eu não conseguia ouvir nem meu próprio respirar. Não encontrei ninguém. Voltei para fora e rodeei a casa mais uma vez. Foi aí que um senhor apareceu lá do alto do pasto com um guarda-chuva velho. Disse que aquela casa estava vazia fazia tempo, 7 anos para ser exato, desde que a família que morava ali sumiu do dia para a noite. Dizem que foram para a cidade grande, moço. Outros dizem que foi coisa ruim. Não entrei em detalhes. Agradeci e voltei para a viatura, mas aquela boneca, ela não devia estar ali, nem aquela porta aberta, nem o cheiro recente dentro da casa. Enquanto dirigia de volta, repassei tudo. Aquela ligação, aquela voz, aquele lugar. Se era trote, foi o mais bem feito que eu já vi. Cheguei na delegacia com a cabeça fervendo. O escrivão ainda estava lá tomando café ralo de garrafa térmica. Contei tudo. Ele ouviu sério, depois disse: "Você tem certeza que a boneca não estava ali antes?" Claro que eu tinha. Mas como explicar isso sem parecer que eu estava sendo guiado por uma voz de criança que nem número tinha? Puxamos o histórico de ligações de novo. Nada, nenhum registro, nenhum só segundo marcado. Fiquei com aquilo entalado, aquela fala. Ele está voltando. E o jeito que ela foi dita. Eu já atendi muita ocorrência. Gente machucada, gente fingindo, criança chorando por causa dos pais. Mas aquele tom não era fingimento, era medo puro. Por um tempo eu tentei seguir em frente. Mais plantões vieram, mais casos. Mas toda vez que chovia e a delegacia ficava em silêncio, eu voltava para aquele corredor estreito descrito pelo menino, para o rangido da porta, para a boneca, para o nada que encontrei. Eu não tinha como arquivar aquilo, porque não tinha documento, nem nome, nem denúncia formal. Mas também não conseguia esquecer. Era como se aquilo tivesse me escolhido para carregar. 2 semanas depois, outra madrugada. Chuva forte, céu fechado. Eu estava de novo sozinho na sala da delegacia, tentando terminar um relatório. O telefone tocou. Não foi igual ao toque normal. Foi mais lento, um som abafado, como se o aparelho estivesse debaixo d'água. Fui até ele, encarei por uns segundos e atendi. Silêncio. Mas eu juro por tudo. Dava para ouvir uma respiração do outro lado. Alô? Minha voz saiu baixa, sem firmeza. Mais silêncio. E então, moço, quase deixei o fone cair. Corri para o sistema, olhei o histórico, tentei gravar. Nada. De novo. Chamei o escrivão da vez. Ele veio meio sonolento. Você ouviu o telefone tocar? Não, ele respondeu sem hesitar. Tava tudo quieto. Achei que fosse minha cabeça, falta de sono. Até que na semana seguinte, outro policial, um novato, atendeu o mesmo telefone comigo. Ele ficou pálido. Olhou para mim dizendo: "Era uma criança, né?" Depois da 3ª vez, ninguém mais quis falar sobre. E pior, depois disso, só eu ouvia o telefone tocar. Sempre quando chovia, sempre do mesmo jeito. Eu tentei racionalizar. Revisei protocolos, mandei checar as linhas telefônicas da delegacia. Trocaram os fios, trocaram o aparelho, mudamos até o ramal. Nada mudou. Na primeira chuva lá estava ele, o toque, a mesma respiração. Só eu ouvia. Tentei evitar plantões noturnos. Depois, evitei qualquer dia de chuva. Mas era tarde. O telefone podia estar fora do gancho, podia estar desligado. O som vinha mesmo assim, não sempre. Só quando a casa estava vazia, o barulho do mundo parava e o tempo parecia suspenso. Fui afastado, primeiro por insônia, depois por recomendação médica. Nunca contei o caso oficialmente. Nem tinha como escrever um relatório sobre algo que não devia existir. Às vezes eu penso, se a criança estava viva, se ainda está, se aquilo foi um pedido real, e eu falhei. E se foi um trote, foi o mais real que já escutei, e o único que ainda escuto. Hoje eu tô afastado, muita gente acha que é burnout. Outros dizem que foi um caso mal resolvido, e de certa forma, foi mesmo.
Porque aquela ligação, aquela voz, aquela casa onde ninguém mais morava, nada disso se encaixa em relatório nenhum, mas eu continuo lembrando. Principalmente quando chove. Já tentei ignorar, já tentei rir de mim mesmo, dizer que era só cansaço, que a mente prega peças. Mas toda vez que escuto o barulho da água descendo pela calha, toda vez que o céu escurece e a rua silencia, eu olho para o telefone, mesmo ele estando fora da tomada, e escuto. Uma vez eu tentei falar de novo, falar de verdade, como se alguém estivesse ali. Perguntei: "Tá aí ainda?" A linha ficou muda, mas por um instante eu tive certeza. Tinha alguém esperando uma resposta desde aquela noite, e eu não consegui dar.